Meus cumprimentos a todos vocês novamente e aqui estou para um novo contato à distância com vocês. O assunto de que nós vamos tratar hoje causa polêmica, causa dúvidas nos brasileiros na hora de falar, quer seja na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, quer seja numa linguagem formal, que é o que vocês precisam treinar bastante, porque profissionalmente a linguagem formal, a linguagem técnica, é a mais requisitada. O assunto é concordância. A própria palavra já nos remete a que ela vem. Concordância em gramática consiste em ajustarem-se palavras umas às outras para garantir a correção linguística, a correção gramatical. E existem dois tipos de concordância dentro das línguas, qualquer idioma: a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância nominal, ela traz menos dúvidas que a concordância verbal. Por isso, hoje nós vamos tratar da concordância verbal. São vários os aspectos, mas eu procurei fazer uma seleção daqueles que mais incomodam as pessoas na hora de usar e na hora de receber mensagens. Então, nós temos o que é a concordância? Concordância verbal é a concordância, como o próprio nome indica, do verbo com um elemento da frase. Ora, que elemento da frase é esse? Todo verbo se refere a um sujeito. Portanto, quando nós usamos o verbo numa oração, num período, nós temos de saber mentalmente a que ou a quem esse verbo se refere. E vamos fazer a concordância com esse elemento que se chama sujeito da oração. E como é feita essa concordância? A concordância é feita em pessoa e número. E o que quer dizer isso? Pessoa gramatical é a primeira, segunda e terceira. Número em gramática é singular e plural. E o que representa isso aqui no caso da concordância? Primeira e segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E que, por sua vez, são representados pelos pronomes pessoais do caso reto, que nós usamos para funcionar normalmente como sujeito na oração e que nós usamos quando a gente aprende conjugação verbal, eu canto, tu cantas, ele canta, etc, etc. São os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ou no feminino ela, do singular, das três pessoas do singular. Nós, vós, eles ou elas, do plural. Então, todo sujeito corresponde a uma dessas pessoas. Se ele vem representado por outras palavras, por substantivos, por exemplo, esses substantivos vão se referir a uma dessas pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E a concordância verbal, ela tem uma regra geral e alguns casos especiais. A regra geral é esta: o verbo vai procurar o sujeito da oração para concordar com ele. Se o sujeito for representado pela primeira pessoa do singular, eu, o verbo vai ficar na primeira pessoa do singular e assim por diante. Nós temos aqui o caso básico. Vejam o caso básico. A frase milagre existe. É uma frase simples, eu a resumi o mais que pude. Milagre existe, é uma frase básica. Nós temos o verbo aqui é existe. A declaração, quando nós nos comunicamos, ela se concentra no verbo. Pode haver outras palavras, mas a palavra principal de toda comunicação é o verbo, existe. Agora, se eu faço uma declaração sobre uma pessoa, sobre um ser, sobre uma coisa, sobre um sentimento, sobre um fenômeno. Esse vai ser o sujeito. Se eu declarei existe, eu tenho que perguntar o que é que existe ou quem é que existe. Aqui, nós vamos perguntar o que é que existe. A palavra é milagre. Portanto, nós temos sujeito milagre, verbo existe. E a concordância verbal. Então, eu localizei o verbo existe. Existe está na terceira pessoa do singular, que corresponde a ele. E esse verbo existe, correspondendo à terceira pessoa do singular, ele, está prestando uma declaração, portanto, ele está concordando com seu sujeito milagre.
que corresponde a ele, terceira pessoa do singular, que é o pronome pessoal, ele. Portanto, esse é o caso básico. O cérebro aprende a concordância com uma situação bem simples. A partir dessa situação bem simples, ele já está preparado para qualquer outra situação. Se eu fizer modificação nessa frase, milagres existem. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei o sujeito no plural, milagres. O que é que vai acontecer? O verbo é obrigado a acompanhar o sujeito. Então, o verbo sempre está a serviço do sujeito. Então, é o verbo que concorda com o sujeito, não o sujeito com o verbo. O verbo está a serviço do sujeito, ele presta uma declaração sobre o sujeito. Aqui o verbo está na terceira pessoa do plural, existem. Por quê? Porque milagres corresponde a eles, terceira pessoa do plural. Então, eles existem, milagres existem. Se eu colocar uma palavrinha no sujeito a mais, o milagre, vai alterar alguma coisa? Não, vai ficar naquela situação que eu mostrei inicialmente, porque a palavra principal do sujeito é milagre. Milagre corresponde a ele, então o verbo existe na terceira pessoa do singular. Se eu colocar essa frase com essa palavrinha a mais, que é o artigo, colocar no plural os milagres, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu aqui em cima. A palavra principal do sujeito é milagres, o verbo vai para o plural, terceira pessoa do plural, existem milagres. Se eu colocar uma palavra junto ao verbo, depois do verbo, nós temos o milagre existe verdadeiramente. Nós temos o verbo existe, está na terceira pessoa do singular. Está correto? Sim. Por quê? Qual é o sujeito dele? O que é que existe? Existe o milagre. Então, o milagre, a palavra milagre está no singular, o verbo fica no singular. Essa palavra que eu acrescentei aqui é um advérbio de modo, não influi em nada. Então, vocês estão vendo, o artigo no sujeito não influi na concordância, um advérbio lá junto ao verbo não interfere na concordância, o que interessa é o verbo e a palavra principal do sujeito. Aqui eu coloquei os milagres existem verdadeiramente. Eu fiz todos os acréscimos que eu propus anteriormente. E vocês vejam que o que é que prevaleceu? Se o sujeito é milagres, a palavra principal é milagres, significa eles, o verbo vai ficar no eles existem. O artigo no plural e a presença desse advérbio de modo não interferiram na concordância. E há mais uma situação, nessa situação básica, só com duas palavrinhas, e todas essas variações aqui vão valer para este caso que eu estou mostrando aqui embaixo. Se eu fizer, ou falar, ou escrever, existe milagre, é a mesma mensagem daquela mensagem inicial? Sim, só que eu inverti, eu coloquei primeiro o verbo, depois o sujeito. E por que se faz isso? É chamada ordem inversa. O sujeito está pós-posto ao verbo. Pós quer dizer depois. Está posto depois. E por que se faz isso? Nós fazemos isso quando queremos dar alguma ênfase. Aqui no caso, nós aumentamos a ênfase do ato de existir e diminuímos a ênfase do sujeito, milagre. Tanto faz estar na ordem inversa, na ordem direta ou na ordem inversa, a concordância vai ser a mesma. Por que existe aqui está no singular, terceira pessoa do singular? Porque milagre, o sujeito que está pós-posto, continua sendo ele. Ele existe. Se eu colocar no plural, também o verbo vai para o plural, mesmo na ordem inversa. Existem milagres. Milagres é o sujeito pós-posto, e ele ordena ao verbo que o acompanhe, que concorde com ele. Existem milagres. Portanto, é a situação básica de concordância verbal. E há situações especiais, são várias as situações especiais. Eu procurei selecionar aquelas que mais incomodam as pessoas. Primeiro caso, sujeito passivo. O que é o sujeito passivo? É quando nós temos um verbo acompanhado do pronome pessoal se funcionando como apassivador. O que é isso? Sujeito passivo. O que é uma pessoa passiva na vida, no dia a dia? É um ser passivo, é aquele que não faz nada, ele só recebe, ele sofre as ações, ele recebe as ações.
E o sujeito passivo, ele pode ser demonstrado de algumas formas, e uma delas é com o pronome se junto ao verbo, mas não é de qualquer verbo. É quando o verbo é transitivo direto, aquele que exige um objeto direto, né? Ganhei um brinquedo, então aí o verbo ganhei o quê? Um brinquedo. Ou verbo transitivo direto e indireto, como o verbo entregar, entreguei a sacola à minha amiga. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quando o verbo é transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, e vier ligado a ele um pronome se, esse se vai ter um sujeito na frente. O verbo com esse se vai ter um sujeito pós-posto. Nesse caso, o sujeito sempre vem pós-posto. E nós chamamos, portanto, voz passiva do verbo. Voz passiva pronominal do verbo. Nesse caso, o sujeito estando sempre depois do verbo provoca muita dúvida. Muitas pessoas se esquecem de fazer a concordância normal porque o sujeito está depois do verbo. Então nós temos exemplos, exemplo clássico que todo professor fala, muitas gramáticas colocam. Vende-se casa. Nessa frase, o sujeito é casa, que está depois do verbo. O que é que quer dizer essa frase numa linguagem mais simples? Casa é vendida. Eu posso falar casa é vendida? Posso. Alguém está colocando uma casa à venda, ela pode colocar a casa é vendida. Mas vejam que é diferente o efeito sobre quem está recebendo, sobre o recebedor. O vende-se casa é mais incisivo, é mais técnico. Então, ele convence mais as pessoas. Então, as escolhas gramaticais dependem de nossas intenções. A voz passiva, com o pronome se, é bastante efetiva, né, em sua mensagem e realmente surte um efeito muito mais forte. Vende-se casa. Casa é o sujeito. O verbo vender está na terceira pessoa do singular. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Por que está na terceira pessoa do singular? Porque está concordando com o sujeito casa, que corresponde à terceira pessoa do singular, ela. Casa é ela. Vende-se ela. Então, nós temos aí, se o sujeito, mesmo pós-posto, ele está na terceira pessoa do singular, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, porque esse se está apassivando o sujeito. Verifique que a palavra casa é um sujeito que não está praticando a ação, está sofrendo a ação de ser vendida. Portanto, a voz passiva sintética ou pronominal exige que o verbo concorde com o sujeito que normalmente vem pós-posto. Se eu colocar a palavra casa no plural, então eu vou ter um sujeito plural. Daí o verbo vender vai ter que ir para o plural. Vendem-se casas, obrigatoriamente. Agora se pergunta, justifique a concordância verbal. Qual é a resposta que nós vamos dar? O verbo vender está na terceira pessoa do plural, fazendo concordância com seu sujeito casas, que é a terceira pessoa do plural, uma vez que esse sujeito está apassivado pelo pronome se. Olha a justificativa que nós temos que ter prontinhas na cabeça. E são casos simples que nós vemos aí em jornais, em revistas, em outdoors, etc, etc. Um outro exemplo que esperava-se resultado rápido. Eu aumentei a frase mais um pouco, uma frase maior. Esperava-se resultado rápido. Voz passivo, resultado rápido, está sofrendo a ação de ser esperado. Se eu colocar o sujeito resultado rápido no plural, resultados rápidos, o verbo vai ter que ir para o plural. Esperavam-se resultados rápidos. Verbo está na voz passiva sintética pronominal. Esse é o primeiro caso especial. Segundo caso especial envolve também a palavra se. O mesmo pronome se, só que o se como índice de indeterminação do sujeito. O se, neste caso que nós vamos ver agora, ele vai tornar o sujeito indeterminado. Vai existir um sujeito, só que ninguém é capaz de determiná-lo, de explicitá-lo. É um ser que até então está indeterminado. E quando é que isso acontece? Quando nós temos verbos diferentes dos verbos que nós vimos lá da voz passiva. Aqui vão ser ou um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, colocado na terceira pessoa do singular. Observe que aqui é só do singular. Nesse caso, o verbo nunca vai para o plural, independentemente de o restante da frase toda estar no plural.
Mas se eu tenho um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação na terceira pessoa do singular com o pronome pessoal se ligado a ele, nós vamos ter um sujeito indeterminado. A declaração vai ser feita sobre um sujeito, mas nós não sabemos quem é esse sujeito, não somos capazes de identificá-lo. Então, nós temos, nesse caso aí, o verbo sempre no singular. Exemplo, com o verbo intransitivo. Verbo viver é um verbo que não precisa de complemento. Ele vive, pronto, tem vida, certo? Então, não precisa de complemento, ele é verbo intransitivo. Se eu falar a frase, vivia-se bem aqui, o verbo viver aí está na terceira pessoa do singular, eu vivia, tu vivias, ele vivia, acompanhado do pronome se, e esse bem e aqui são apenas circunstâncias. Bem é de modo e aqui é de lugar, não é complemento do verbo. Então, vivia-se está com o sujeito. Quem é que vivia nessa frase? Não se sabe, está indeterminado. Alguém vivia bem aqui, mas não interessou para o emissor dessa mensagem identificar esse sujeito. Então, ele é um sujeito que existe, mas está indeterminado. Outro caso, que é muito usado, precisa-se de médico. Então, verifica aí, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Quando o verbo precisa de um complemento com uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Então, nós temos o verbo precisar, que é verbo transitivo indireto, na terceira pessoa. Observe, se eu for conjugar, eu preciso, tu precisas, ele precisa, então corresponde a ele, acompanhado do pronome se, que neste caso está indeterminando o sujeito. Não sei quem é que precisa, mas o verbo vai ter que ter o complemento dele. Precisa-se de médico. De médico é objeto indireto, não é sujeito. O verbo precisar aí não está determinando quem é que precisa de médico. Se eu passar a expressão de médico para o plural de médicos, não vai alterar nada no verbo. Porque na indeterminação do sujeito, o verbo nunca sai do singular. Precisa-se de médico, precisa-se de médicos. O verbo continua do mesmo jeito. E com, por último aí nesse caso, o verbo de ligação. O verbo ser é o verbo de ligação mais famoso e mais usado. Se eu coloco uma frase, era-se feliz naquele tempo. O verbo ser aí está na terceira pessoa do singular. Eu era, tu eras, ele era. Está acompanhado do pronome se, ele é um verbo de ligação, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, esse se aí é índice de determinação do sujeito. Não se sabe quem é que era feliz naquele tempo. Então, nós temos aí uma indeterminação, tem o sujeito, porque alguém era feliz, mas não está determinado, sujeito indeterminado, o verbo sempre no singular, acompanhado do pronome se. Terminamos, portanto, esse caso aqui de situação especial, esse caso de sujeito indeterminado. Próxima situação são os verbos impessoais. Os verbos impessoais, quando o verbo não tem pessoa, significa que ele não tem sujeito. Então, o verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Só existe uma declaração, o verbo faz uma declaração, pode ter outras informações, mas não há sujeito. Não há alguém sobre o qual se fale alguma coisa. Não há alguma coisa sobre o qual se faz uma declaração. Nós temos vários verbos impessoais. Um deles são os verbos que são fenômenos da natureza. Chover, relampejar, trovejar, anoitecer. E todas as vezes no seu sentido real. Todas as vezes que nós usamos esses verbos no seu sentido real, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito e vai ficar sempre no singular. Os verbos impessoais não têm plural, exceto o último deles. Quando nós formos falar sobre ele, vocês verão. Todos os outros só ficam na terceira pessoa do singular. Se eu vou usar o verbo chover, eu falo, choveu ontem. O verbo chover está na terceira pessoa do singular. Como é que eu sei disso? Porque se ele fosse um verbo pessoal, ele estaria na forma correspondente à terceira pessoa do singular. Eu chovi, tu chovesse, ele choveu. Claro que nós não podemos usar esse tipo de informação, mas a forma choveu corresponde a uma provável terceira pessoa do singular. Então, choveu ontem. Pronto, eu só tenho a declaração, eu não posso perguntar quem é que choveu. Não existe sujeito. Então, o sujeito aí é indeterminado e o verbo nunca vai para o plural, sempre na terceira pessoa do singular.
Segundo verbo impessoal, esse já complica um pouco mais para as pessoas, principalmente o brasileiro não gosta muito de usar o verbo haver, porque ele requer muita atenção. O verbo haver, há situações em que ele tem sujeito sim, mas principalmente no Brasil o uso mais frequente dele é como verbo impessoal, em declarações em que não existe sujeito. Por exemplo, o verbo haver é muito usado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou então indicando o tempo passado. Verbo existir, ocorrer, acontecer, ou indicando o tempo passado. Por exemplo, se eu falo havia muita mentira, eu estou usando o verbo haver aí no sentido de existir, existia muita mentira. Muitas pessoas ficam achando que muita mentira seria o sujeito aí da frase. Não é. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, ele tem complemento. Muita mentira é objeto direto, é complemento dele. E concordância verbal não tem nada a ver com o complemento do verbo, tem a ver com o sujeito. Como aí não tem sujeito, ele vai ficar no singular, mesmo que eu coloque a expressão muita mentira no plural, muitas mentiras. O verbo vai continuar a ser havia muitas mentiras. Então eu digo que o verbo haver está na terceira pessoa do singular, mesmo que haja essa expressão no plural depois, porque ele é um verbo impessoal por estar no sentido de existir. Se eu falo, houve um acidente ali, o verbo haver está no sentido de acontecer, no sentido de ocorrer. Ocorreu um acidente ali. O verbo haver, como sinônimo de ocorrer, acontecer, é também verbo impessoal, não tem sujeito. E ele nunca vai para o plural, fica sempre nessa forma correspondente à terceira pessoa do singular, houve. Se eu passar um acidente ali, que é objeto direto, para o plural, vai ficar vários acidentes, que o ali não tem plural, o verbo vai continuar no singular, houve vários acidentes ali. Por que não foi para o plural? Porque o verbo haver não tem sujeito, o sujeito é inexistente, é uma oração sem sujeito. Vários acidentes ou um acidente é objeto direto do verbo haver. Outra situação, a última situação com o verbo haver, é há um mês desde a ocorrência do fato. O verbo haver indicando o tempo passado. Ele fica no singular, há um mês. A declaração um mês desde a ocorrência do fato está sendo feita aí mediante o verbo haver, que não pode ter plural, porque ele está indicando tempo passado. Se eu mudar um mês para 10 meses, o verbo haver vai continuar do mesmo jeito. Há 10 meses desde a ocorrência do fato. Por quê? Porque não há sujeito aí e o verbo haver continua no singular. Outro verbo impessoal muito usado, eu fiz uma seleção dos mais usados e que mais trazem problema, é o verbo fazer. E ele é um pouco mais complexo que o verbo haver, por quê? Porque o verbo fazer, ao contrário do verbo haver, ele é mais usado como verbo pessoal. Nós usamos o verbo fazer no dia a dia como sujeito. Eu faço compras, Maria e Teresa fizeram uma viagem, então tem sujeito, a ação de fazer. Mas o verbo fazer indicando tempo passado ou tempo meteorológico, ele não indica uma ação, ele indica um fenômeno. Então, por isso, ele não tem sujeito e não tem plural também. Independentemente de o restante da frase estar no singular ou no plural, ele fica sempre no singular. Exemplo, faz um ano de sua formatura. Vejam que é o mesmo sentido do verbo haver que nós citamos lá atrás. Faz um ano de sua formatura. Se eu trocar um ano por 3 anos, o verbo fazer vai continuar no singular, porque ele aí é um verbo impessoal, está indicando o tempo passado. Então a frase fica, faz 3 anos de sua formatura. E o verbo fazer, ele é ainda impessoal, indicando o tempo meteorológico, também só fica no singular. Numa frase como, por exemplo, fazia frio naquela manhã. O verbo fazer aí não tem sujeito, não tem aí, sujeito só tem a declaração de tempo meteorológico e o verbo nunca pode ir para o plural. O outro verbo impessoal, e é o último que eu vou citar aqui para vocês, que dá problema na hora de usar, e é o único que tem um comportamento diferente dos anteriores, é o verbo ser, que também, a exemplo do verbo fazer,
é mais usado por nós como um verbo pessoal, ele tem sujeito. Eu sou professora, Fred é meu filho. Então nós temos aqui o verbo ser com sujeito, o verbo normal como outro qualquer. Mas quando o verbo ser está na indicação de hora, na indicação de data, na indicação de distância, ele é verbo impessoal e não tem sujeito. E ele tem um fenômeno gramatical com ele que, diferentemente de seus colegas impessoais, seus colegas verbos impessoais, ele pode ter singular e plural. Ele é usado no singular e pode ir para o plural, dependendo de quê? Dependendo do numeral da hora, do numeral da data, do numeral da distância, porque quando nós vamos estabelecer hora, data e distância, nós sempre temos um numeral. E o verbo ser, nesse caso, ficará no singular se o numeral for 1 e ficará no plural se for de 2 em diante. Por exemplo, na indicação de hora, se você me pergunta, quantas horas são? Eu olho no relógio e falo, é 1 hora. É 1 hora. Então aí o verbo ficou no singular, não tem sujeito essa frase. Se 1 hora, ele corresponde a um predicativo, porque o verbo ser é um verbo de ligação. Então não tem sujeito aí, só tem a declaração de hora. É 1 hora e o verbo ficou no singular por causa do numeral 1. Se mais tarde você me perguntar, ou bem mais tarde, 2 horas depois você me perguntar quantas horas são, eu vou responder, são 3 horas. Por que eu coloquei o verbo no plural? Porque o numeral aí já é 3 na indicação de horas. É 1 hora, são 3 horas. O verbo ser na indicação de data. Eu falo, hoje é 1º de setembro. Hoje é primeiro. Por que é no singular? Porque primeiro é o numeral ordinal correspondente a 1, ao cardinal 1. Agora, se for outro dia, hoje são 9 de setembro. Hoje são 15 de setembro. Aí o verbo tem que ir para o plural concordando com o numeral. Não tem sujeito. Eu não vou dizer que o verbo está concordando com o sujeito porque não tem. É uma situação especial do verbo ser na indicação de hora, data e distância. E finalmente temos com o verbo ser na indicação de distância. Eu digo, era 1 légua até o sítio. Eu falo, era 1 légua. Por que eu coloquei o verbo era no singular? Porque tem um numeral 1 aí, indicando a distância. Se a distância for de mais de 1, então eram 3 quilômetros até o sítio. Por que eu coloquei era 1? Porque o numeral 3 não há sujeito, mas o verbo vai para o plural por causa do numeral 3 do predicativo. Portanto, essa é a realidade do verbo ser. E temos nós temos aqui o final dos verbos impessoais. Lógico que eu fiz uma seleção para vocês. Até o verbo ser aí são os verbos impessoais. Uma outra situação de concordância que causa dúvida para nós, nesse caso aqui voltamos a ter sujeito, é o sujeito quando é elaborado com uma expressão que dá ideia de conjunto, a exemplo dos coletivos, não são só coletivos, qualquer palavra que dá ideia de conjunto, seguido de uma expressão começada com uma preposição de principalmente, e essa expressão pode ficar no singular ou no plural. Então, quando eu tenho um sujeito com essa construção, uma expressão que dá ideia de conjunto e está no singular, seguida de uma expressão preposicionada no singular ou no plural, veja o que é que ocorre. O verbo aqui, se eu coloco um grupo de alunos, aqui nós temos a expressão um grupo, que dá ideia de conjunto, um grupo dá ideia de conjunto, seguido da expressão preposicionada de alunos. Como é que eu vou colocar o verbo aqui? Eu quero usar o verbo viajar no passado. Então, um grupo de alunos viajou. Por quê? Muita gente acha que o sujeito aí, alunos, é que vai direcionar o verbo. Não é, porque nós fazemos a concordância com a palavra principal do sujeito. Quem viajou aqui não foram os alunos todos, foi apenas um grupo. Então, um grupo viajou.
Então, nós temos o verbo no singular concordando com a palavra grupo. A maioria das pessoas é o sujeito. E eu quero usar o verbo desrespeitar aqui. A maioria das pessoas. Então, eu tenho um do sujeito constituído de uma expressão que dá a ideia de conjunto, a maioria dá a ideia de mais de um elemento. Das pessoas é uma expressão preposicionada que está no plural. Como é que eu vou colocar o verbo? Eu vou colocar a maioria das pessoas desrespeita o isolamento social. Por que eu coloquei a maioria das pessoas desrespeita e não desrespeitam? Porque se eu colocar desrespeito, fica se referindo só a pessoas e fica parecendo que são todas as pessoas que desrespeitam e não são todas, é apenas a maioria. Então, a maioria desrespeita o isolamento social. É uma das principais concordâncias que as pessoas costumam errar, é nesse tipo de sujeito. E finalmente nós temos aqui a última seleção que eu fiz para vocês, foi a de um sujeito constituído de uma expressão fracionária, ou mais uma expressão preposicionada, ou uma expressão percentual seguido de uma expressão preposicionada. Também dá um problema semelhante ao problema anterior, à questão anterior. Se eu falo 1/3 da turma, ora, 1/3 é uma fração, seguido da expressão da turma, expressão preposicionada. Eu quero usar o verbo viajar no passado. 1/3 da turma viajou. Viajou está concordando aí com o numeral. Então, nesses casos, o verbo vai concordar com o numeral da fração ou numeral do percentual. 1/3 dos alunos viajou. Então, nós continuamos no singular porque é 1/3, né? 1/3 viajou. Não interessa se os alunos aí é uma expressão no plural, o verbo continua no singular concordando com o numeral da fração. 2/3 da turma viajaram. Eu tenho 2/3, que é uma fração acima de 1, é 2/3, mesmo e com a expressão no singular da turma, mas o verbo vai concordar com o numeral da fração. 2/3 viajaram, então 2/3 da turma viajaram. Se eu colocar alunos no plural, vai continuar do mesmo jeito. 2/3 dos alunos viajaram. Viajaram aí não está concordando com alunos, não, está concordando com 2/3, com o numeral fracionário. 1% da população recebeu ajuda. Aí nós temos o sujeito formado de numeral percentual, seguido da expressão preposicionada dos empregados. Como é que fica o verbo? Aí, recebeu ajuda. 1% da população recebeu ajuda. O verbo receber está concordando com 1%, a porcentagem. Se eu substituir população por uma expressão no plural, vai continuar a mesma concordância se for 1%. 1% dos empregados recebeu ajuda, concordando com 1%. 20% da população receberam ajuda. Aí a população está no singular e o verbo foi para o plural. Por quê? Porque está concordando com 20%, que é a ideia principal do sujeito. 20% da população receberam ajuda. 20% dos empregados receberam ajuda. Aí mais claro ainda o verbo no plural. Existem alguns autores que colocam no caso anterior e neste caso aqui, dizendo que o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Só que no livro não há como explicar, então numa aula o professor esclarece. Existem casos em que o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, independentemente do numeral fracionário, independentemente da ideia de conjunto no caso anterior, mas só em situações literárias. Um poeta pode fazer isso, um cronista pode fazer isso, porque o texto literário é muito livre, tem as chamadas licenças poéticas. O poeta ele quer dar ênfase a uma ideia, então ele deixa o verbo no singular para dar ênfase a isso, ou deixa o verbo no plural para dar ênfase a outra ideia. Mas nos textos comuns, nos textos técnicos, nos textos em linguagem culta, nos textos profissionais, essa possibilidade não existe. Nós temos que usar a regra geral. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.